Oi, Eliane, bom dia, que bom ter você aqui hoje, mas também todos os dias. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Parabéns, viu, Carolina? Mas parabéns para você também, viu, Heisen? Porque o Dia Obrigado. da Mulher tem que ser comemorado por homens e mulheres, né? Pela Isso, sociedade brasileira. É isso aí. isso, o dia para a gente lembrar, né, as lutas ali, as desigualdades, é um dia para lembrarmos dessas pautas, muitas delas até difíceis de encarar todas juntas, assim, né, porque acho que espaçadas no ano, às vezes recebem menos importância do que deveriam e quando são somadas no 8 de março fica nítida a diferença de tratamento em diversas esferas entre homens e mulheres. Vou puxar então aqui já a fala da ministra Carmen Lúcia de ontem, nessa sessão lá no Supremo Tribunal Federal, que ela pediu maior igualdade de gênero no Poder Judiciário. Ela foi a segunda mulher a assumir uma cadeira na história do Supremo Tribunal Federal. Além dela, em mais de 30 anos, 133 anos de existência, passaram por lá Carmen Lúcia, né, ela, a Rosa Weber e Ellen Grace. Vamos ouvir. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós somos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. Qual que é a importância dessa lembrança, mas também de não ficar restrita ao 8 de março, Eliane? A Carmen Lúcia, né, além disso que você falou, porque realmente, né, em 133 anos de história, o Supremo ter 3 ministras, a Carmen Lúcia, neste momento, é a única ministra do Supremo. São 11 vagas de ministro, 11, e dos 11, só uma mulher. Né? Então, o governo Lula, que prometeu tanto, né, a diversidade, etc., nisso não está contribuindo muito, não. Há muitas questões envolvendo as dificuldades de afirmação da mulher ser ouvida, né? Eu adorei essa frase da ministra Carmen Lúcia, né? As mulheres são acusadas de serem silenciosas ao longo das décadas. Não, as mulheres foram silenciadas pelos donos dos partidos políticos, pelos donos dos cargos executivos, pelos seus patrões, pelos seus maridos, pelos seus companheiros, sabe? Há um temor da voz da mulher e tem um temor da igualdade. Por quê? Porque a mulher é forte, é guerreira, né? E é por isso que eu acho que a coisa que mais nos preocupa é exatamente o feminicídio, né? Que é o estrangulamento maior, máximo, mais drástico da mulher. Né? É curioso, né, gente, porque o mundo anda para frente, o mundo avança, e o caso dos feminicídios aumentam em vários lugares do país. Né? Então, o levantamento que a gente tem, que tem sido assim chocante, é que no Brasil a gente teve 4 feminicídios por dia em 2023. Foram 1.463 feminicídios, o maior, é um recorde, desde 2015, quando foi criada a Lei do Feminicídio, estabelecendo o assassinato pelo fato da vítima ser mulher. Em 9 anos foram 10.000 mulheres assassinadas por serem mulheres. Então, é inacreditável uma coisa dessas. Será que os homens são tão covardes, né? Esses homens que matam as mulheres,
que eles têm medo do poder, da independência e da voz das mulheres? Bem, o presidente Lula hoje almoça com funcionários do governo na Vila Planalto, que é a origem de Brasília, onde ficavam os engenheiros que foram para aquela terra, né, onde não tinha nada para construir a nova capital da República. Vamos ver se o Lula tem alguma novidade, algum programa, algum projeto novo para proteger as mulheres. E é interessante, né, Eliane, que essa pauta que tem às 9 da manhã com bancos públicos tem 2 ministros, né, Fernando Haddad e Rui Costa, ministros homens. Aí tem o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, que é o Luiz Mercadante, tem o presidente da Caixa, que é outro homem, Carlos Vieira, presidente do Banco da Amazônia, Luiz Cláudio Moreira Lessa, presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e uma mulher, que é a Tarciana Medeiros, que é presidente do Banco do Brasil. Pois é, e a gente lembra que as mulheres perderam uma vaga, né? Porque a presidente da Caixa Econômica também era uma mulher. Exato. E ela caiu por outras questões, não por ser mulher, mas em vez de ser substituída por outra, aspas, companheira, ela foi substituída por um homem. Então você vê uma reunião inteira só de homens e apenas uma mulher no comando dos bancos estatais, dos bancos do governo. É incrível, né? Muito bem, a gente vai ver essa foto aí hoje. Eliane, outro tema, essa semana está terminando, parece que ela foi ruim aí para o presidente Lula em alguns aspectos, né? Política externa e também na pauta econômica. Foi ruim em vários aspectos, né? Foi ruim. O presidente Lula, ele fala na hora errada sobre temas errados e ele abafa as notícias positivas do governo. Teve aí a notícia do PAC, investimentos, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, voltou para o estado comemorando, né, notícias boas para as escolas, hospitais do estado com o PAC, agradeceu ao presidente Lula, ao governo federal, mas não, o Lula ocupa os espaços, né, negativamente contra ele. O Lula, por exemplo, insiste, e é assim, inacreditável, a gente não consegue entender, né? Insiste em defender a ditadura do Nicolás Maduro. O Lula faz o discurso da democracia aqui no Brasil, o Lula faz uma comparação dele democrático contra o Bolsonaro, que estava articulando um golpe contra a democracia, mas o Lula insiste em defender a democracia do Maduro, que significa o seguinte, vamos dizer, defender o Maduro e prejudicar e atacar a sociedade e a oposição da Venezuela. Então, Lula, essa semana, teve aí uma lambada pela internet da Maria Corina, que é a líder da oposição, que foi impedida de concorrer nas eleições presidenciais que serão em julho. Bem, o Lula também defendeu ontem mais gastos, porque tem sobra, porque aumentou a arrecadação. Ele pode ter até razão, mas um dos problemas exatamente da economia na gestão Lula é a questão fiscal. Muito gasto em relação à arrecadação, que é a guerra diária do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, do ponto de vista político, ponto de vista de comunicação, não está na hora do Lula falar publicamente em gasto. Ele pode até conversar, discutir internamente, mas falar em mais gasto não é hora disso. E tem uma guerra com o Congresso que vai prejudicando a pauta econômica, né? Uma guerra
uma disputa que tem a ver com déficit zero, que tem a ver com gastos, com emendas, com desoneração da folha. Então, a guerra está prejudicando a pauta. Então, não foi uma semana boa para o Lula, né? Inclusive porque ele teve aquela pesquisa Quest que dá uma conclusão a tudo isso que eu falei, né? Os erros, as falas, no lugar errado, na hora errada, no tom errado, e o Lula está perdendo popularidade. As linhas vão se cruzando e olha aí, a qualquer momento ele vai ter um índice menor de popularidade do que o índice de desaprovação, gente. Eliane Cantanhede segue conosco para falar um pouquinho, Eliane, sobre o que vem por aí nesse novo round entre Banco Central e Fazenda, quando se fala nessa proposta de mais autonomia ainda para o Banco Central. É aquela coisa, né? O melhor interlocutor do Roberto Campos Neto no governo é exatamente o Fernando Haddad. Né? O Roberto Campos Neto vive as turras com o presidente Lula, com a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, com os ministros do Palácio do Planalto, etc. Mas ele mantém um bom diálogo com o ministro Fernando Haddad. E aí a gente vê uma coisa curiosa, né? A Malu Gaspar publicou uma reportagem agora de manhã, que eu achei muito importante no Globo, que é o seguinte: na última conversa que o Haddad e o Campos Neto tiveram, eles combinaram de discutir a maior autonomia do Banco Central a dentro de quatro paredes, não levar para a mídia. E o Campos Neto já deu 2 entrevistas defendendo e falando sobre isso. Então o clima deu uma azedadinha ali entre eles e vai ser uma discussão muito pesada. Por quê? O Campos Neto só fica no cargo até o final do ano. Né? O cargo do presidente do Banco Central é um mandato que tem tempo, né, para começar e acabar. Ele vai sair do cargo. Né? O substituto dele mais natural é o Galípolo, que hoje é diretor do Banco Central, mas que foi braço direito do Fernando Haddad na Fazenda. Mas o que o Campos Neto alega? Alega que, como autarquia, né, o Banco Central não consegue dar salários que mantenham os seus quadros. Os quadros do Banco Central são muito, muito bons quadros. O concurso para o Banco Central é muito difícil. Eu sei porque eu tenho amigos que fizeram esse concurso, conheço bastante gente de lá, e são concursos muito, muito disputados, com quem passa é muito estudioso, muito capaz, e o Campos Neto diz que vai todo mundo embora, que está desmilinguindo a equipe, porque na iniciativa privada os salários são muito maiores. Então ele quer mudar o status do Banco Central, né? E isso significa mais autonomia, ou seja, o Banco Central não ficaria sujeito às regras salariais do resto do funcionalismo. Bem, isso é uma confusão, é uma nova fogueira para o governo resolver, e o governo já tem muita fogueira, como a gente acabou de dizer, né? Verdade. Eliane, vamos falar também de um projeto, digamos assim, educacional do governo de São Paulo, meio na contramão aí do resto do mundo, que é a expansão das escolas cívico-militares. Eu estava vendo a nota que o governo do estado divulgou ontem também, porque isso é um projeto ele é enviado para a Assembleia, mas o governador Tarcísio de Freitas fala também em criar, numa outra etapa, um colégio da Polícia Militar. Pois é aquela história, né? A gente lembra que o Tarcísio Gomes de Freitas começou sua vida profissional como militar.
né? Ele vem aí do IME, Instituto Militar de Engenharia, e ele foi um oficial e engenheiro do Exército. Depois, lá pelas tantas, ele saiu do Exército, fez concurso para o Congresso, foi trabalhar no âmbito mais do Congresso, acabou sendo alçado a político e virou governador de São Paulo. Mas ele mantém lá no fundo aquela alma de militar. E aí a gente se pergunta, onde é que tem essa história de escola cívico-militar? Qual o lugar do mundo? Olha, eu sinceramente não conheço, né? A gente tenta descobrir ali com uma lupa onde que tem isso, né? Essa jabuticaba. E a gente não acha, né? É uma invenção ali do governo Bolsonaro. Muitos governadores se encantaram com isso e eu estranho, porque na Bahia, por exemplo, que é governada pelo PT, um governador atrás do outro, uma reeleição atrás do outro, e tem 121 escolas cívico-militares. Eles trabalham com a ideia de que a escola cívico-militar é melhor, educa melhor, dá disciplina, todo mundo sabe fazer conta matemática, todo mundo estuda história, geografia, história do jeito deles, mas enfim, geografia e tal. Só que tem dois poréns. Primeiro, as escolas militares, né, que sempre existiram, que não são cívico-militares, são as escolas militares. Tem muito mais dinheiro, muito mais recursos do que as outras. Então, isso já faz diferença, né? Segundo, o que é educação? No governo Bolsonaro, os bolsonaristas porque queriam derrubar a estátua do Paulo Freire da frente do Ministério da Educação, do MEC, né? E simplesmente o Paulo Freire é o maior educador brasileiro, né? É um nome que roda o mundo, super respeitado, porque a educação que ele defendia era a educação inclusiva, né? Que dá direitos iguais aos cidadãos, direito de voz, direito de indignação, né? A compreensão da vida mais do que decoreba, né? E em contraponto, eles queriam derrubar a estátua do Paulo Freire, enquanto a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a senhora deputada Carolina de Tone, né? Como é que é o nome dela? De Tone, Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina. Ela apresentou um projeto oficial lá na Câmara para levar o nome do Olavo de Carvalho para o livro dos heróis nacionais. Olavo de Carvalho, que atuava como professor sem ser professor, que atuava como filósofo, se dizia como filósofo sem ser filósofo, é a anti-educação, não é? Então, a educação não é só você saber matemática e decorar números e bater continência, usar cabelo curto e uniforme limpo. A educação é a capacidade de compreender o mundo, de compreender um texto, de compreender as operações matemáticas e mais, a capacidade de indignação e de dizer não, de se insubordinar, de questionar, né? E, se necessário, confrontar. A gente não quer que os aluninhos brasileiros virem o general Eduardo Pazuello, que dizia, um manda e o outro obedece. Não, não é assim não.